Não existe ninguém que foi escolhido por Deus para que venha ficar parado, atrofiado num lugar. Não existe ninguém. Deus não escolheu ninguém para poder ficar assistindo o seu reino. Deus chamou pessoas para que elas possam ser ativas e atuantes dentro daquilo que Ele está fazendo, não daquilo que você quer fazer. Porque às vezes nós estamos na igreja, nós queremos fazer o que nós queremos, e não é o que a gente quer. Como eu queria ter uma igreja diferente dessa, como eu queria ser pastor de uma igreja diferente dessa, mas não é o que eu quero, é o que Ele quer que eu faça. Deus não está contribuindo comigo, sou eu que contribuo com aquilo que Ele está fazendo. Não sou eu que faço e Ele me ajuda, é Ele que faz e eu estou dentro desse propósito que Ele está fazendo. É Ele que faz, não sou eu. E quando eu tento fazer aquilo que eu quero, da maneira que eu quero, irmão, eu vou dar com o burro na água, eu vou dar com a cara na parede, eu vou sofrer, vai dar tudo errado. Porque nós não aprendemos a caminhar sobre o propósito que Deus tem, nós não aprendemos a caminhar sobre a vontade que a gente deseja, a ambição que a gente tem. Não sei porque eu estou falando isso, mas eu queria que você abrisse essa palavra do Senhor em João capítulo 21. Eu vou colocar aqui daqui, tá mesmo, tá bom, gente? Vamos poder acompanhando aqui, tá? João 21. Você consegue entender e discernir o que você é no corpo de Cristo? João 21. Vocês estão aí, irmão? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Quer respirar? João 21:1 diz assim: depois disso, manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Pedro e Simão. Opa, Pedro e Simão é o mesmo, né? Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe então Pedro: eu vou pescar. Repita comigo assim: vou pescar. Coloquem para mim aí, fazendo um favor, se puder, daí. Lucas 5. Lucas 5:10. O que você leu comigo? O que Pedro disse? Vou pescar. No último capítulo, no último momento de João. Eu estou rouco, irmão, então vai entendendo aí. Lucas capítulo 5, versículo 10. Qualquer coisa eu coloco aqui também, dá para colocar também. Quando Jesus o encontra. Tá bom, eu coloco aqui, obrigado, Natal. Lucas 5. Então, já colocou? Deu certo? Tá bom. Diz assim: e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus: é isso aqui que eu quero falar. Não temas, de agora em diante serás pescador de quem? De homem. Mas quando Pedro disse em João 21, agora deixa que eu volto aqui para o 21. Quando Pedro disse: eu vou voltar a pescar, Pedro estava voltando à origem do lugar que Jesus o havia tirado. Pedro estava voltando à origem que Jesus o tinha tirado.
A decepção e a frustração e as minhas ambições pessoais me fazem voltar para o lugar que Deus me colocou, que Deus me tirou dele. Então deixa eu dizer algo para você: nunca volte para o lugar de onde Deus te tirou. Nunca tente voltar com as suas pernas para o lugar de onde Deus te tirou. E Pedro agora, por causa de algumas situações provavelmente emocionais, sentimentais ou até mesmo de firmeza, ele agora decide ir ao contrário do que o próprio Cristo havia dito para ele, que Cristo havia dito que ele agora ia pescar homem, mas agora o camarada decidiu voltar a pescar peixe. E o pior, Pedro não foi sozinho. A Bíblia diz então que Pedro disse assim: eu vou pescar. E os discípulos que estavam com ele disseram o quê? Nós vamos também. Não é isso daí? E ele disse: nós também vamos. Foram, subiram e logo para o barco. Subiram para o barco. E naquela noite nada apanharam. Entenda que Pedro aqui, o camarada que recebeu grandes revelações de Cristo, era ele que estava tirando todo mundo do caminho que o próprio Cristo tinha colocado. O próprio Pedro agora, ele diz assim: olha, eu vou pescar, mas se você ler anteriormente, João 20, você vai ver que Jesus havia já aparecido para ele ressurreto. Jesus chegou na casa, entrou, atravessou a parede, né? Como se fosse um fantasma, atravessou a parede e comeu pão, e bebeu suco de uva, e bebeu vinho, né? E Pedro viu quando Cristo mostrou o seu lado para Judas, ou melhor, para Tomé, e quando mostrou a sua mão para Tomé. Pedro foi testemunha quando ele abaixa e olha debaixo do sepulcro, e ele vê os 2 lenços que Cristo havia deixado no sepulcro vazio. Então eu não estou falando de um camarada que não teve uma experiência profunda. Eu estou dizendo de alguém que caminhou sobre as águas sem apoio de estrutura nenhuma. Eu estou falando de alguém que teve uma intimidade com Jesus, de ver muitas coisas acontecer, mas que no final, que no meio do caminho, ele então agora decide a voltar a ser quem Jesus não queria que ele fosse. Jesus não queria que ele fosse pescador, e ele volta para ser pescador. Mas a Bíblia então vai dizer agora que naquela noite nada apanharam, porque se nós estamos no lugar errado, onde Cristo não quer que a gente esteja, nós não vamos conseguir ter frutos, porque peixe é um fruto do mar. Então nós não vamos conseguir ter fruto. Nós não vamos conseguir ter fruto, nós não vamos conseguir com que nada dê certo na nossa vida, quando nós estivermos fora do propósito e da vontade que Deus tem para você, que Deus tem para mim. Vocês estão me entendendo? Porque minha voz está rouca, está dando para entender ou o som está ruim? Está entendendo? Vocês estão tudo quietos. Então quando nós estamos fora daquilo que Deus quer realizar na nossa vida, sabe qual é o resultado? Fracasso. E deixa eu te perguntar: Cristo impediu deles irem? Se ele foi até o meio do mar e não pegou nada, é porque ele foi. Então muitas vezes o Jesus, o Cristo, o Senhor, ele não te impede de você ir. Ele deixa você ir até para você quebrar a cara, para você entender que fora da vontade dele, que ele tem para a tua vida, nada pode acontecer, filho. Então ele não vai impedir de você ir. Ele não vai impedir as suas decisões equivocadas e erradas para fugir daquilo que ele tem para a sua vida. Ele vai permitir você ir. O problema é que quando você chegar lá, tudo vai dar errado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. E Jesus agora, ele pela manhã, e sendo já manhã, quer dizer, deixou os camaradas a noite inteira na deriva. Deixou os discípulos lá tentando pescar alguma coisa a noite inteira. Mais uma vez a história se repete. Porque em Lucas 5, Jesus chega e encontra 3 homens frustrados, decepcionados porque não haviam pescado. Encontra Pedro, João e Tiago lavando as redes.
Você conhece a história, eu não vou te contar a história, tu já conhece ela. Mas agora a história se repete. E depois de passar a noite inteira, Jesus pela manhã, ele aparece. Ele se apresenta na praia. Ele olha aqueles camaradas no meio do mar frustrado. Ele olha aqueles camaradas no meio do mar, né, fracassado. Estou tentando arrumar um papel aqui, não, tem que arrumar um lenço. Ele olha aqueles homens lá no meio, triste, porque tudo estava dando errado. Ele se apresenta. Mas sabe o que acontece? Olha só, e sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. Nós falamos isso no retiro um pouquinho também, não nesse texto, mas em outro texto. Porque quem está fora do propósito não consegue entender quem é Jesus. Quem está fugindo do caminho que Deus tem para ele, não vai saber o que Deus quer, não vai saber, não vai conhecer o Cristo, não vai saber quem é o Cristo. Quem estiver fugindo daquilo, do caminho que Deus preparou, não vai ter o discernimento de quando o Cristo estiver do seu lado. Lembra dos 2 discípulos de Emaús? Falamos no retiro, mas alguns irmãos não foram. Eles caminharam fora, fugir do propósito, fugir para viver a velha vida. Cristo aparece no meio deles, e eles não conhecem. Não dá para conhecer, porque os nossos olhos ficam vedados e tampados quando estamos fora daquilo que Deus está realizando nesse tempo na nossa vida. A gente não consegue entender. Então eles não conheceram Jesus. E Jesus então agora diz assim: e disse Jesus: filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Esse Jesus, ele é irmão, ele de vez em quando eles dão uma zoada com nós. Olhou para os discípulos, ei, e Jesus sabia que eles não tinham pescado nada, sabia que não tinha dado certo. Falou assim: e aí, vocês têm alguma coisa para comer? Porque eu estou com fome. É tipo assim: vocês conseguiram alguma coisa fora do caminho que eu havia dito para vocês? E eles responderam: não temos. E ele disse: lançai a rede para o lado do barco. Entenda que Jesus agora começa a repetir algumas coisas de Lucas capítulo 5. Isso aqui é uma conexão bíblica, ou uma equação bíblica, que Cristo agora começa a fazer exatamente a mesma coisa que ele fez em Lucas capítulo 5, para que os discípulos tentassem lembrar quem ele era. Então ele fala assim: lança a tua rede do lado direito do barco, e vocês vão achar. E lançaram, pois já não se podiam tirar pela multidão de peixes. Quando eles pegaram aqueles peixes, entenda que João estava lá ainda. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro: Pedro, esse cara que está na margem é o Senhor. Eu estou me lembrando aqui que há 3 anos atrás ele encontrou com a gente numa situação parecida, e ele fez algo parecido. Então João tenta cutucar Pedro, porque Pedro era o cara que tinha tomado a decisão de levar todo mundo para fora do propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que você mais vai encontrar por aí são pessoas que vão te ajudar você a fugir do propósito que Deus tem. E pior, vão assinar embaixo, vão te apoiar. Você vai reclamar alguma coisa, vai falar alguma coisa, vão te apoiar você a fugir do que Deus tem para a sua vida, por causa de uma frustração, por causa de uma decepção, por causa de um acontecimento, por causa de alguma coisa. Faz você sair do seu emprego, faz você sair abandonar o teu casamento, faz você largar os teus filhos. O que você mais vai encontrar na sua vida são pessoas, que estarão caminhando talvez até do seu lado, mas com a intenção de tirar você do propósito que Deus tem para a sua vida. Então, como era Pedro que havia tirado todo mundo do caminho, João agora recebe a revelação.
porque João era o cara que estava até o último instante com Cristo na cruz. Então ele recebe a revelação de que aquele camarada não era um homem comum que estava lá na margem, era Jesus. Então ele fala assim: João, Pedro, esse cara é o Senhor, esse homem aí é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, mas ele ouviu de João, entenda que ao mesmo tempo aquela pessoa que está saindo do propósito sempre vai encontrar alguém que tem a revelação divina do céu. Você não entendeu? Eu vou te dar mais uma chance para você dar um glória a Deus aí. Sempre que alguém tentar te levar você para fora do propósito, Deus vai enviar alguém que tem a revelação celestial para te reposicionar no propósito correto. Sempre. Então agora, João foi o camarada que recebeu a revelação de que aquele homem não era um homem comum, mas que era Cristo. E ele transmite, ele revela, ele passa essa informação para Pedro. Então Pedro não ouviu de Jesus que era Jesus que estava lá. Pedro ouviu de João que aquele homem que estava lá era Jesus. Deus está levantando uma geração nessa cidade, está levantando pessoas nessa cidade para dizer que Jesus está se manifestando ao lado das pessoas perdidas. Tem muitas pessoas perdidas do propósito, e Deus vai te levantar para te dizer: filho, fala com ela que é Jesus, que é o Senhor que está direcionando ela para um outro caminho. Deus está levantando pessoas para reposicionar quem está perdido no caminho. Pedro estava perdido no caminho. Pedro voltou a fazer o que ele queria, não o que Deus queria. Entende o que eu disse no início? Pedro voltou a fazer o que ele gostava. E nem tudo que você gosta de fazer é o que Deus quer que você venha fazer. Mas como eu estou dizendo, estou com dificuldade de falar porque eu estou rouco. Deus sempre vai levantar alguém para te reposicionar quando você estiver fora da rota. Sempre. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero liberar uma palavra para você, que você vai ser um homem e que vai ser uma mulher. Você vai ser um homem ou uma mulher que vai reposicionar muitas pessoas que estão perdidas no caminho dessa cidade. É você que vai trazer a palavra da revelação do céu e vai dizer: Jesus está por aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. É você que Deus vai levantar para realizar essa obra nessa cidade. Não é o pastor, é você. Então Pedro, quando recebeu a revelação de João, ele agora, ele se cobre, ele se cinge, porque ele estava nu, ele estava despreparado, porque quem anda para fora do propósito está despreparado. Quem caminha dentro do propósito está tranquilo. Mas quando agora Pedro olha e vê que é Jesus, a primeira coisa que ele faz é se lançar ao mar, é se esconder. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam muito distante da terra, senão 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Entenda bem que João recebe a revelação, transmite para Pedro, mas em nenhum momento Pedro teve autoridade de dizer que aquele homem era Cristo, porque Cristo se conhece num lugar, e é nesse lugar que eu quero explicar para você onde é que você encontra Ele. Nós estamos diante de uma mesa nessa noite. Tem uma mesa do Senhor aqui, aqui tem pão, tem um corpo do Senhor, tem um sangue do Senhor aqui nesse lugar. E é nesse lugar que a gente recebe a revelação de quem Cristo é. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas. Jesus já tinha preparado a brasa. E viram ali brasas e um peixe posto em cima. Em cima de onde, irmão? Da brasa. Mas tinha pão. E pão. Disse-lhe Jesus:
trazer os peixes agora que apanhaste. Simão então subiu e puxou aquela rede cheia de peixe. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos seus discípulos ousava perguntar quem ele era, porque não era o momento da revelação para todos. Entenda bem uma coisa: chegou, pois, agora Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Já era quase a hora. Opa, peraí, pulei, irmão. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Mas eu queria parar justamente nesse lugar aqui. Aguenta aí. É muito papel. Quero parar nesse lugar aqui. No versículo 13. Chegou Jesus, estou lendo a minha tradução, tomou o pão e deu-lhes, semelhantemente, o peixe. E já era a terceira vez que Cristo se manifestava dessa forma aos seus discípulos. Onde que os discípulos tiveram a revelação de quem era Jesus? Na mesa. O peixe se come na brasa, o pão se come em mesa. Nós falamos dessa manhã lá no retiro sobre pão e peixes. Nós falamos da multiplicação dos peixes. Nós falamos que quando Jesus multiplica os pães e peixes, o peixe não sobra. O que sobra são os pães. Os peixes não sobram, porque peixe é disciplina, peixe é conhecimento, peixe é entendimento, peixe também é comunhão. Porque quando você se assenta para comer um peixe, você não come um peixe andando, correndo, principalmente se tiver muito espinho. O peixe requer tempo, peixe requer olho no olho de quem está do outro lado da mesa. O que Cristo queria com os seus discípulos era ter tempo de mesa para conversar e olhar no olho do olho, porque nós só conhecemos e discernimos o corpo de Cristo quando nós conseguimos olhar uns para os outros, olho no olho. Então, quando Cristo agora chama esses homens para a mesa, depois de terem fugido do propósito dele, isso traz ao nosso coração a revelação de que a mesa é o lugar onde Cristo se manifesta a nós. Mas entenda bem, estou finalizando aqui para a gente poder ceiar, que tudo que Jesus fez foi para trazer esses homens de volta à comunhão da mesa, para se sentar na mesa, para comer da mesa, para se alimentar do pão daquela mesa, porque aquela mesa, aquele pão trazia a revelação de quem era Cristo. Então, na nossa vida, nós podemos até fazer o que nós queremos, como Pedro voltou a fazer o que ele queria, mas sempre quando a gente caminhar para fazer aquilo que a gente quer, não aquilo que Deus nos ordenou, nós estaremos caminhando para um fracasso espiritual, profissional, sentimental e emocional. Mas quando você caminha para a direção que Jesus enviou, até Canaã, que tinha fome e tinha sede, passa a ser a terra da promessa que manda leite e mel. Porque o leite e mel não está na terra, o leite e mel está na palavra que Deus disse. É assim, se tu for para lá, tem leite e mel. Se tu for para onde você quer, tu vai entrar na prova. Aí, quando ele aponta para lá que tem leite e mel, você olha, não tem nada, mas você tem que ir, porque se você for movido por aquilo que você vê, você vai fracassar e vai desistir antes de chegar. Nós não somos movidos por aquilo que nós vemos, nós somos movidos e cremos naquilo que um dia nós ouvimos dele. E o Senhor nessa noite te chama para a mesa de volta, para um tempo de revelações profundas no seu lugar com Deus.
no seu lugar, na tua casa. Eu quero convidar você a fazer um desafio, irmão. O Senhor tem nos dito, já faz um tempo, que Ele nos colocaria a andar num outro nível, num outro ambiente. Esse ambiente que a gente vai andar, que nós estamos talvez atravessando para esse ambiente, não é um ambiente que nós podemos caminhar com as revelações que nós temos agora. Nós precisamos ter uma revelação para caminhar nesse ambiente que Deus quer nos levar. E não há revelação sem comunhão com Ele. E nós queremos preparar a igreja para viver aquilo que o Senhor tem dito a nós esse tempo. Claro que muitas pessoas não vão entender nada, vão continuar sendo as mesmas pessoas que sempre foram. Dentro da igreja você vê pessoas que entram e saem e nunca mudam, porque elas não receberam a revelação de quem Cristo é. Porque o que pode mudar a minha vida não é o sermão do pastor. O sermão do pastor vai te direcionar para você ir para um lugar em Deus. Se você chegar nesse lugar em Deus, você recebe a revelação do Cristo. E quando você recebe a revelação do Cristo, a sua vida faz sentido, a tua família faz sentido, a tua casa faz sentido, o teu trabalho faz sentido, até o teu filho drogado faz sentido. Enquanto não tem a revelação de quem Cristo é, eu ando no movimento religioso de um ritual. Vou para o culto, devolvo o dízimo, adoro a Deus, vou na oração da frente, acabo o culto, vou para casa, posto nos meus stories, mas eu não mudei. Porque o que me muda não são as regras do estatuto da igreja. O que me muda não é o impedimento que a igreja cria para que as pessoas sentem na mesa. O que me muda é a revelação da glória de quem é o Filho. Quando eu entendo quem é o Filho, é a revelação da sua glória, então Ele muda a minha história, muda a minha vida. Aí eu paro de ser um frequentador de igreja. Aí eu paro de ser alguém que estou aqui assentado para assistir. Eu paro de ser alguém que estou aqui para reclamar. Eu paro de ser alguém que olha o defeito em todo mundo. Eu paro de ser, de olhar os meninos e colocar defeito neles. Não, porque agora eu recebi a revelação de Cristo. Se eu receber a revelação de quem Cristo é, eu vou carregar os valores que Cristo tem. E qual que é o valor que Cristo tem? É pegar o pecador e jogar fora? Não, é pegar o pecador e dizer assim: filho, existe um Cristo que está te direcionando você para o outro caminho. Existe Jesus aqui, e eu quero te reposicionar e trazer você de volta para a mesa. Entenda que o ritual religioso exclui pessoas para fora, põe pessoas para fora. Mas quando recebemos a revelação de quem é Cristo, nós queremos que todo mundo se assente à mesa. Consegue entender? O que nós precisamos é ter a revelação de quem Cristo é. Eu quero fazer um desafio para você. Um desafio. Estou caminhando para o fim, porque nós vamos apresentar alguns irmãos aqui ainda. Pastor, qual o desafio? Que você fincar. Aqui existe essa palavra fincar, e fincar mesmo. Fincar um lugar na tua casa, onde esse lugar será o altar de Jesus naquele lugar. Eu quero te fazer um desafio. E se tua vida não mudar, se você seguir esse desafio do pastor, você me procura. Se a sua vida não mudar, se você fazer o que eu estou dizendo, a sua vida não mudar, você me procura e me fala que eu saio da igreja junto com você. Se você for um homem ajuizado, uma mulher ajuizada, e quiser mudar de fato a sua história, a sua vida, a sua casa, e você seguir esse conselho, essa direção que o Espírito Santo está nos dando, filho, a tua vida vai mudar para sempre. Você nunca mais vai ver o mundo e as pessoas com o seu olhar. Você vai olhar com o olhar de Cristo, com o olhar de Deus. E quando você olha com o olhar de Deus, você vê que toda a terra está cheia da sua glória. Mas se você olhar pelo seu olhar, e o cara é pecador, aquele não paga ninguém, aquele é um safado, aquele é um traidor, porque essa é a visão que o mundo tenta colocar que você vê nas pessoas.
Eu tenho uma notícia ruim para você. Se você ainda olha as pessoas e julga ela pelos seus pecados, você não tem a revelação de quem Cristo é. Porque Cristo não olha as pessoas pelos seus pecados. Cristo não identifica ninguém pelos seus pecados, mas Ele olha pelo sacrifício da cruz e traz essa pessoa de volta para a mesa. Se você ainda olha apontando o pecado dos outros, se você ainda olha e fala, aquele cara ali não presta, aquele não tem jeito, aquele ali é um safado, aquela lá é uma safada, se você ainda continua pensando, olhando as pessoas assim, é porque você ainda não recebeu a revelação do Cristo. Porque se você tivesse a revelação do Cristo, você olhar aquele drogado e falar assim, ali é um pastor, ali é um homem de Deus. Você vai olhar e vai ver que a glória de Deus está sobre toda a terra. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Pastor, mas qual é o desafio? Pois é, chega na sua casa, marca um lugar, e você vai dizer, esse lugar aqui é o lugar que você vai buscar a Deus. Que seja no seu quarto, que seja na sua sacada, que seja como Paulo ora na janela. Eu oro no quarto, ela ora na janela. Que seja em qualquer lugar, mas está aqui, fique uma tenda de oração, de busca, de intimidade. Mas não é oração para você pedir as coisas. Nós estamos mal acostumados de encontrar na oração para ficar pedindo, Deus, eu quero o meu marido, eu quero a minha esposa, eu quero dinheiro, eu quero... Não é isso. É você montar um lugar em Deus, para você conhecê-lo e receber a revelação de quem Ele é. E você não sair dali, e você gastar tempo ali, e você orar ali, e você sumir com isso aqui, suma com isso aqui, e vai para um lugar secreto e começa a buscar a Deus. Porque aquele que busca em secreto, Deus exalta as pessoas que os buscam em secreto. É a revelação da mesa. Monte uma mesa na tua casa, um lugar de oração mesmo, e diga, ninguém entra. Lá em casa eu tranco um quarto e ninguém entra, filho. É só eu e ele. É só eu e ele. E eu só eu e ele. Eu agarro ele, eu solto meu sapato, eu fico com ele, eu abraço, eu danço lá dentro, eu quero ficar com ele, eu bailo com ele, eu danço coreografia, eu deito no chão, eu quero ele está comigo, é isso que eu quero. Faz isso para tu ver se a tua história não muda, se a tua casa não muda, se você não recebe a revelação do Cristo. Na mesa. Pastor, quantos dias? Não sei, filho. Não sei. 30, 40, 50, 60. Um ano direto, nunca mais sai desse lugar. Fica lá. Sai das redes sociais. Sai dessa conectividade que te afasta da conexão verdadeira. Entra nesse lugar em Deus. Descubra quem Ele é. E você vai viver a melhor coisa que Deus tem nessa terra para a sua vida. Pastor, o senhor está sem voz. O senhor não está aguentando falar mais. Mas eu queria fazer um apelo para você ainda. Você que está desesperado, amigo. Você que está vivendo um tempo de descontentamento santo. Você que está vivendo um tempo de querer mergulhar, de querer conhecer, de querer viver. Mas não é ser religioso, não é botar a Bíblia debaixo do braço. Não é isso que eu estou dizendo. Não é essas coisas aqui de você andar, cara. Não, irmão, é de você ter uma intimidade, para você ter o DNA de filho, porque filhos só podem ser gerados em atos de intimidade. Se você é um desses aí, que está vivendo um tempo de descontentamento santo, você não está contente. Não é pecado não estar contente com a sua vida que você leva em Deus. Isso é um descontentamento. Isso é uma ação do Espírito Santo para te impulsionar você a viver um outro nível. Eu queria só chamar aqui à frente pessoas que estão vivendo isso aí.
o descontentamento santo. Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos louvar uma canção. E se o Senhor te tocar, venha até nesse lugar. Venha. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Você que às vezes tem ouvido as vozes, como Pedro falou, e os outros discípulos caminharam para fora. Talvez tenha muitas vozes na sua vida que estão tirando você da mesa. E o Senhor trouxe uma palavra nessa noite para dizer assim: filho, eu quero você de volta na mesa. Não importa os seus pecados, não importa os seus problemas, não importa quem você é, porque o meu Deus, o nosso Senhor, Ele não te vê pelos teus pecados, Ele te vê com os olhos do seu amor. Ele não te vê pelos seus erros. Ele não te condena pelos teus erros, pelos seus fracassos, pelas tuas decisões erradas. Não. Ele te chama a você viver um tempo novo. Ele não te julga pelo seu fracasso. Até porque para Ele, o teu fracasso é uma oportunidade para Ele realizar algo grande na sua vida. Até porque para Ele a sua decepção e a sua frustração é apenas um gatilho que Ele criou para você viver algo novo em Deus. Até porque para Ele essa decepção, essa frustração que você vive é uma oportunidade que Ele te dá de você experimentar o que você nunca experimentou na tua vida. Então os irmãos vão cantar essa canção. E você vai falar com Deus, você vai chegar na sua casa e você vai montar um lugar de oração na tua casa. É o teu canto com Deus, é o teu lugar que você vai buscar Deus, é o teu lugar secreto, e Ele vai te revelar os segredos do lugar secreto. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Vai falando com Ele, é você e Ele. Eu não posso fazer mais nada. Abre Eu já te dei a direção do caminho nessa noite. eu quero ver. O Senhor te deu a direção do caminho nessa noite. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Fala com Ele, fala com Ele. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Eu tenho sede, sede de Ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, sede de Ti. Envolve com teu, calor, com teu amor, revela-te a mim, revela-te, Senhor. pois tenho sede, Manifesta a eu nós essa tenho noite. fome, Na mesa da comunhão, fome. manifesta quem Tu és, o Eu Cristo tenho que Tu és. sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome.
nessa noite nós estamos aqui na frente. Talvez não vinha à frente, talvez nós não estamos na frente, mas o nosso coração é desejoso estar aqui. Aquelas pessoas que estão em casa assistindo pela internet, Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos ir no lugar mais fundo no Senhor. Nós queremos ter a revelação, não do Jesus. O Jesus nós já sabemos quem é. Nós precisamos receber a revelação do Cristo que está dentro de Jesus. Jesus nós conhecemos, mas o Cristo que está dentro de Jesus, muitas vezes nós não conhecemos quem Ele é, porque o Cristo só pode ser conhecido quando estamos à mesa no partir do pão. E nessa noite, Senhor, nós queremos receber essa revelação. Os teus filhos receberam uma palavra de estar em casa, estabelecendo um lugar de oração, um lugar no secreto, um lugar de busca intensa, porque eles vão viver algo que nunca viveram na vida, vão experimentar algo que nunca experimentaram na vida. Eu profetizo esse tempo nesse lugar. Eu profetizo isso na vida dos meus irmãos. Eu profetizo isso na vida dessa comunidade, que nós vamos viver os tempos mais fartos da tua presença que nós já vivemos. É a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte nessa noite. Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus você já conhece. Fala com ele.